amados, hoje o tema: pescadores de homens. Amém? Abra as vossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16 até o 20. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, e lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após eles. Podeis assentar, meus amados irmãos. Pescadores de homens. Pescadores de homens. Quando falamos de pescadores de homens, precisamos entender algo interessante. Quando Jesus veio do deserto, começou o ministério dele, nós vimos que ele, andando ao redor, ali pelo mar da Galileia, encontrou pessoas trabalhando, pessoas pescando, outros arrumando suas redes, porém estavam fazendo alguma coisa. Só que nós vimos aqui, quando aprendemos sobre pescadores de homens, precisamos entender uma coisa. Três verdades, meus amados irmãos, nos chamam a atenção quando estudamos sobre a palavra: vos farei pescadores de homens. Primeira coisa é que Jesus, ele chama cooperadores para fazer a sua obra. Olha só que interessante. O reino de Deus, ele está sendo estabelecido e Jesus está recrutando trabalhadores. Agora me diz uma coisa: o que são chamados à salvação também são convocados para um treinamento a fim de alcançar outros. Entendeu? Outros. O escritor diz que nos evangelhos registram 3 ocasiões em que os discípulos foram chamados. Dentro dessa chamada: vinde e vos fareis pescadores de homens. Jesus não chamou e já logo enviou. Jesus não chamou e já logo disse aqui, vai e faz. Não, Jesus chamou. Primeira chamada que Jesus fez, ali no capítulo 16, o contexto também está lá em João capítulo 1, 35 a 51, nós vemos que primeiro Jesus chega e chama para a salvação. Primeiro eles são chamados para a salvação, e essa chamada aconteceu aonde? Lá na Judeia. Lá na Judeia, e está registrado lá em João capítulo 1, 35 a 51, aonde Jesus chamou André, Pedro, e esses deixaram as fileiras de João Batista e os seguiram. Pastor, mas nessa ocasião eles ainda voltaram para a Galileia e continuaram com a sua atividade pesqueira. Vimos que Jesus chamou eles, mas lá na frente eles acabaram voltando para a sua vida de pesca. Quantas vezes Jesus nos chama e no meio do caminho nós queremos voltar para a nossa antiga vida, a vida de pesca, mas pesca literal. Por isso que nós vemos que na primeira chamada que Jesus chamou, Ele não chamou para ser discípulos, Ele não chamou para ser apóstolo. A primeira chamada que Jesus chamou, Ele
ser salvo. E eu acho interessante que depois que Jesus chama para a salvação, eu vejo uma segunda chamada de Cristo. A chamada para o discipulado. Olha só que interessante. Essa ocasião é descrita em Marcos capítulo 1, 16 a 20, que nós lemos agora. Entendeu? Lá no mar da Galileia, quando Jesus chamou Pedro e André, Tiago e João para segui-lo, esse é o chamado para o discipulado. O que é um discipulado? Você vai ser chamado, já foram chamados para a salvação uma vez, agora precisa do chamado para o ministério. Pastor, ninguém que é chamado para o ministério não pode deixar de passar pelo discipulado. Eles seriam treinados para serem pescadores de homens. Eles já sabiam ser pescadores de peixe, agora pescadores de homens é diferente. Entendeu? Quando você faz as coisas para Deus, da maneira, do lado literal, do lado carnal, não dá certo. Quando você faz as coisas para Deus, do lado espiritual, aí sim, pastor, porque o lado espiritual, ele tem que ter a base espiritualmente na palavra. Olha só que interessante, em Lucas, somos informados, Lucas capítulo 1, 5, versículo 1 a 11, que eles ainda voltaram à pescaria no mar da Galileia. Foi nessa ocasião que Pedro disse para Jesus: Jesus, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus estava se aproximando de Pedro a segunda vez. Entendeu? Jesus estava se aproximando de Pedro a segunda vez, e Pedro reconhecia quem era Jesus. Pedro não desprezou quem era Jesus, Pedro não menosprezou quem era Jesus. Pedro reconheceu que ele era pecador e disse: Jesus, afasta-te de mim, porque sou pecador. Opa, uma grande qualidade para alguém ser usado por Deus é reconhecer que não é santo, é pecador. Quando o homem consegue reconhecer as suas falhas, suas fraquezas, e dizer: Jesus, eu preciso de ti, mas eu não sou digno de ti, aí Jesus diz assim: ó, é desses que eu preciso, é desses que eu quero usar. E nós vemos aqui agora, em outras palavras, estava pedindo para Jesus desistir dele e buscar alguém mais adequado para a grande missão. Mas Jesus já tinha botado os olhos em cima de Pedro e disse assim: é só questão de tempo, mas eu preciso de ti, não importa. Mas Pedro disse assim: eu sou pecador, e voltou a pescar de novo. Mas Jesus foi lá de volta atrás de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Essa é a segunda chamada, a chamada para o discipulado. Jesus queria ensinar Pedro, porém agora nós vamos ver a terceira chamada para ser pescadores de homens. Nós vemos uma chamada agora para o apostolado. Entendeu? Está lá em Marcos capítulo 3, 14 a 21. Esse chamado está registrado, entendeu? Ali em Marcos, quando Jesus separou dentre seus discípulos 12. Quando Jesus separou dentre os chamados, Jesus separou os escolhidos. Para quê, pastor? 12 apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e expulsar demônios. Porém, primeiro eles tinham que estar com Jesus para aprender, para depois ser enviado. Ninguém que não quer aprender pode ser enviado. Ninguém. Agora eu vejo algo interessante, entendeu? Esse foi o chamado para o apostolado. E olha só que interessante, Jesus chama para o seu trabalho pessoas. Que tipo de pessoas que ele chama para o seu trabalho? Principalmente pessoas que saem do trabalho, entendeu? Chegam talvez na metade do culto, ou atrasados no culto, por causa do trabalho. Desse tipo de pessoa que Deus precisa. Pessoas comprometidas com a obra do Senhor. Não importa a dificuldade, não importa a provação que você está passando, não importa se você é leigo ou se você é doutor, não importa,
foi colocado para fazer. Pastor, olha só que interessante. Jesus chama para o seu trabalho pessoas ocupadas, pessoas escolhidas por Deus para uma missão, especialmente. Normalmente não são pessoas desocupadas ou ociosas, são pessoas ocupadas. O trabalho de Deus exige energia e também disposição. Caso contrário, não adianta se envolver com o trabalho de Deus. Se você não tem disposição para fazer, não adianta nem querer fazer, porque você só vai trabalhar. Você só vai ter um título, mas não quer fazer. Pastor, aqui o trabalho de Deus exige energia, disposição, e quem coloca a mão no arado, aprendemos já, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quem ensinou isso aqui foi Jesus. Nós só estamos aprendendo com Ele. Se nós pegar no arado, nós não podemos olhar para trás, independente se a roça for dura, se a terra for dura, se tiver pedra, se tiver entulho, se tiver nada. Pastor, pegou no arado, não olha para trás, porque se você olhar para trás, já está reprovado diante de Deus. Não é o homem que reprova, é Deus. E está aqui a palavra. O Senhor chamou, olha só que exemplo aqui, Êxodo 3, 1 a 14. O Senhor chamou a Moisés quando ele estava pastoreando ovelhas no Sinai. Olha só que interessante. Moisés estava lá no palácio, doutor, achava que era, mas não era. Agora Moisés foi lá para o deserto, achava que não era, aí Deus estava ensinando o que ele era. Agora Moisés é tirado, quando ele pensou que ele não era mais nada, aí Moisés foi chamado por Deus, e Deus fala bem assim: Moisés, agora eu quero te usar, mas eu não sou nada, eu sou um fugitivo, eu estou aqui no meio do deserto, eu estou sozinho aqui com ovelhas, eu não sou mais aquele cara famoso, eu não sou mais, ninguém mais me conhece. Pois é, agora eu quero te usar, porque agora você não vai no teu nome, você vai no meu nome. O importante é que você é um fugitivo, mas não está parado, você é uma pessoa comprometida, você está cuidando das ovelhas, você tem um espírito de liderança. Pastor, Deus chamou Gideão quando estava malhando trigo no lagar. Juízes capítulo 6, versículo 11. Pastor, eu vejo Gideão agora não se conformando com a situação que Israel estava passando, embora estava sendo atacado pelo inimigo, mas mesmo assim ele não desistiu. Pastor, vou deixar minha família passar fome? Claro que não. Vou deixar minha família sem se alimentar? Claro que não. Eu só vou procurar uma estratégia diferente. Vou mudar o plano de malhar o trigo. Não vou malhar o trigo mais lá em cima, vou malhar o trigo lá dentro do lagar. Mas vou malhar o trigo. Vou malhar o trigo. Vai ser um pouquinho mais dificultoso? Vai ser. Vou ter que esconder os sacos. Vou ter que esconder os sacos de trigo. Vou ter que chegar a dormir ali junto para que o inimigo não venha me roubar. Vou ter que dormir mais vigilante. Porém, não vou parar. E o anjo estava observando, não Gideão, mas a atitude de Gideão. A atitude que Gideão estava tendo. Também chamou a Amós quando estava nos prados e de Tecoa, no palácio, pastor, cuidando de gado, não no palácio, cuidando de gado. Quem chamou no palácio foi Davi. Tirou Davi de trás das ovelhas e colocou ele no palácio. Está lá em Salmo 78, 70, 72. Jesus chamou esses discípulos quando estavam pescando e também quando estavam consertando as suas redes. Eu já preguei aqui sobre consertar as redes. Tem gente que quer pescar, mas não quer saber consertar a rede. Entendeu? E você sabe que um gomo de rede aberto vai enfraquecendo todos os outros gomos. Jesus chamou aqueles que estavam pescando, mas também chamou aqueles que estavam consertando. No ministério tem aqueles que pescam, mas também tem aqueles que ajudam a consertar a rede. Por isso que no ministério precisa ter muitos dons. Pastor, outra coisa que eu vejo é que a pescaria naquela época era a principal indústria para cerca de 30 cidades ao redor do mar da Galileia, durante os dias de Jesus. E aí eu vejo que dentre esses pescadores, Jesus chamou 4 homens para
para uma missão especial. 4 dos 12 discípulos eram pescadores. 4. Agora eu vejo, Jesus chama também para seu trabalho pessoas humildes. Pessoas humildes. Jesus não foi buscar os seus discípulos entre estudantes. Jesus não foi buscar os seus discípulos entre faculdades. Jesus não foi buscar os seus discípulos no palácio. Não, Jesus foi buscar os seus discípulos. Ele chamou aqueles de refinado saber ou de possuidores de riqueza, mas ele não chamou esses, ele recrutou das classes operárias. Pastor, aquelas classes que muitas das vezes não era nem observada, não era nem olhada. Jesus foi lá e chamou: vinde após mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas primeiro você precisa aceitar a me acompanhar, senão não dá para te fazer pescador de homens. Primeiro você precisa aceitar eu te ensinar, senão não dá para você ser pescadores de homens. Primeiro você precisa aceitar a seguir o mesmo caminho que eu vou te orientar, senão não dá para te fazer pescadores de homens. Jesus falou isso: olha, você sabe pescar, porém a maneira de pescar que eu vou te passar, quem vai te ensinar vai ser eu, não vai ser você. E agora Jesus fala para eles: eu preciso de pessoas humildes para ser pescadores de homens. Eu vejo que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar quem? Os sábios. 1 Coríntios 1, 26 e 27. E agora eu vejo que a causa de Cristo avança, não por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo. A igreja que começou com poucos pescadores, espalhou-se pelo mundo, só poderia ter sido fundada por quem? Por Deus. Por Deus. Hoje somos pescadores de homens, por quê? Porque Jesus fundou, Jesus chamou. Hoje estamos passando pelo discipulado de Deus, por quê? Porque Jesus deu exemplo ensinando, e até hoje ele disse: ide, ensinai, fazei discípulos. E depois envia a pescar. Não põe ninguém a pescar que não saiba pescar. Outra coisa, qual é a natureza do chamado para serem pescadores de homens? Primeiro, destacamos 5 pontos aqui, fundamentais acerca da natureza do chamado de Jesus. E o primeiro, nós vemos aqui que o chamado de Cristo, ele é soberano, entendeu? Ele é soberano. Jesus, o chamado de Cristo se dá verticalmente, não horizontal. O chamado de Deus vem de cima. Jesus os viu com um olhar de qualidade especial, abrangeu-os não só com os olhos, mas também com o coração. Abrangeu-os com o coração para não mais perdê-los de vista. Quando eu vejo Jesus falando assim: vinde a mim, foi uma decisão que Jesus fez por aqueles discípulos. Jesus escolheu aqueles discípulos, não foi os discípulos que escolheram Jesus. Eu imagino Jesus passando na beirada daquele mar, e os discípulos nem notando que era Jesus, nem notando que era um homem de Deus. Porém Jesus olhava para os discípulos e disse bem assim: ó, ei, eu te escolhi, tu és meu. Ei, eu te escolhi, tu és meu. Eu te escolhi, tu és meu. Agora vem o pedido: vinde a mim. Isso é decisão sua, não é minha. Vinde a mim. Se você decidir me acompanhar, eu posso te fazer pescador de homens. Se você decidir ficar, eu não posso fazer nada por você. Agora eu vejo que a expressão onde Jesus exercita a sua soberania sobre Simão e André, ele mostra que tem poder de chamá-lo para o serviço do seu reino. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens para o reino. Pescadores de almas. Pescadores, através do que eu te ensinar, através da palavra que eu te passar, você vai continuar pregando, e essa palavra não vai voltar vazia. Essa palavra vai surtir efeito na vida das pessoas. Essa palavra, por onde tu passar, tu vai abrir a tua boca, eu vou te
encher, a palavra vai penetrar nos corações, o meu Espírito Santo vai convencer, e essas pessoas vão te acompanhar. Assim como eu estou fazendo, vai acontecer com a tua vida também. É só vir após mim. Foi uma chamada soberana, foi uma chamada poderosa. Eles foram pescadores para serem colunas, eles foram pescados para serem influenciados, luzeiros do mundo, ganhadores de almas. Primeiro Jesus jogou nos olhos, pegou, eles vieram, acompanharam Jesus. Jesus ensinou eles para eles continuar pescando. Outra coisa, que o chamado de Cristo é direto, imperativo, soberano. Jesus não deu explicações nem ofereceu vantagens para ninguém. Me acompanha que eu vou te favorecer. Não, Jesus não ensinou a isso. Jesus falou bem assim: vinde e obedeça, aí eu posso fazer algo contigo. Caso contrário, não tem negociação. É a minha palavra que prevalece. Foi isso que Jesus falou. Jesus foi soberano na chamada dele, não deu explicações, nem ofereceu vantagens, simplesmente os chamou, e os chamou soberanamente, e pronto. Agora eu vejo outra coisa que Jesus nos ensina, é que o chamado de Cristo é para uma relação pessoal. Jesus não chamou, embora muitos acompanhavam Jesus por outras intenções. Uns acompanhavam Jesus para tirar pedras, outros acompanhavam Jesus para se beneficiar do pão, outros acompanhavam Jesus para ver no que Jesus errava na lei. Graças a Deus que Jesus não errava na lei, mas nós não somos Jesus, entendeu? Jesus era acompanhado por muita gente. Jesus era acompanhado também por aquele menino que não saía de casa sem os 5 pães e os peixinhos. Não saía de casa sem nada. Ele acreditava que aonde ele ia, ele sabia que talvez ele não podia voltar naquele dia, então ele saía preparado. E foi naquele dia que Jesus usou aquilo que aquele menino teve para multiplicar e alimentar 5.000 pessoas. Eu vejo aqui que Jesus, ele chama nós para termos relação com ele. Capítulo 2, versículo 14, lê para nós. 2 de Marcos, versículo 14. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Olha só que interessante, Jesus chamou Levi, entendeu? Outra pessoa que Jesus chamou também, 8:34, lê para nós. 8:34 de Marcos. O que diz lá? E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Olha só que interessante, Jesus continuou, irmão Maricone, chamando. Entendeu? Tem pessoas que acham que Jesus só chamou os 12. Não, irmão, Jesus continua chamando e chama até hoje. Jesus continua chamando até hoje. Muitas das vezes é nós que não entendemos o chamado. Pastor, eu vejo pessoas sendo usadas por Deus e pessoas não sendo usadas por Deus. Por quê? Porque não entenderam o seu chamado ainda. Aqui, quando Jesus chama, a primeira coisa que você tem que negar é a si mesmo. Senão não dá para acompanhar Jesus. Quando Jesus chama nós para andarmos com Ele, a relação é 100% com Ele. Não dá para servir a 2 senhores. Não dá para agradar o meu eu e tentar agradar Jesus. Não, negue-se a si mesmo e siga-me. O que diz o capítulo 10, versículo 21? Lê para nós bem alto, de Marcos. Os chamados de Jesus para uma relação com Ele. O que diz lá? 10 e 21. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha só que interessante. É o Joverico aí, irmã Zé? Dá uma olhada, se é o Joverico, a passagem do Joverico. É o Joverico, olha só. Olha só que interessante. O camarada chega para Jesus e vai: ó, Jesus, o que eu faço aí para entrar no céu? O que eu faço para entrar no céu? O que eu faço para ter a vida eterna? Tipo assim, quanto é que eu tenho que pagar? O que eu posso fazer? Porque eu tenho, eu posso. Eu sou jovem rico. O
O nome dele não está na Bíblia, mas o status dele está ali na Bíblia, jovem rico. Entendeu? Nada contra os ricos, mas a própria Bíblia diz que é mais fácil o camelo passar pelo furo da agulha do que o rico entrar no céu. Então você já sabe aonde está o coração das pessoas que são ricas. Entendeu? Não todas, não generalizo todas, mas a maior parte. É só ficar um pouquinho bem de vida que já abandona o Deus e segue uma mão. Agora eu vejo Jesus, ele chegando para Jesus, tentando o alvo. Jesus, como é que pode? Jesus já vai na palavra. Que percebe-se uma pessoa, quando quer servir a Deus, é por causa da palavra. Jesus já vai na palavra. Escuta, conheces os mandamentos? Conheço de cor e salteado. Olha só que interessante, está em Marcos capítulo 10, acompanha lá, 10 e 21. Olha aqui, ó. 10 e 21 diz bem assim, ó. Jesus olhando, Marcos capítulo 10, Marcos 10 e 21. E Jesus olhando para ele, o amou e disse-lhe. Jesus olhando para ele, o amou, porque Jesus tem misericórdia e ama, independente de quem é, entendeu? O amou e disse-lhe: falta-te uma coisa. Nossa, você conhece todos os mandamentos, você conhece todos os mandamentos, mas falta-te uma coisa. Sabe o que falta? Dá uma olhada no versículo 19. Olha o que ele recita para Jesus. Ele fala aqui, ó, versículo 18. Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há senão um, que é Deus. Jesus está testando ele. Por que, pastor? Porque Jesus conhece o coração. Como é que uma pessoa pode chamar de bom? Como é que uma pessoa pode chamar de bom? Como é que uma pessoa pode chamar de mestre? Como é que uma pessoa pode chamar de Senhor, se não sabe que peso tem essa palavra? Como é que eu posso chamar de pastor? Lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, se eu não me coloco no lugar de ovelha. Entendeu? Agora Jesus olha para ele e fala assim: bom, tu está me chamando de bom mestre? Já vou ver se eu sou bom então. Vamos ver, vamos fazer a prova real, se realmente eu sou bom. Porque é através da palavra que a gente descobre como é que as pessoas identificam você. Jesus, vamos fazer um teste aqui agora. Eu sou bom, tem certeza? Não é Deus que é bom? Você não está tentando me agradar, não? Olha aqui, versículo 19. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Conheces esses mandamentos? Sabes todos os mandamentos? E o que o jovem respondeu? Ele, por responder, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha meninice. Ei, Jesus só falou os 5 depois. Jesus não falou os 5 primeiros mandamentos. E o jovem queria chamar ele de bom. O que tu tinha guardado desde a meninice? Só aquilo que te favorecia? Só a lei que te favorece? A lei que favorece a Deus você tem ignorado? Onde é que está a primeira lei ali, ó? Onde é que está o primeiro mandamento? Não terás outros deuses perante ti. Pastor, isso aí não. Aonde está o segundo mandamento? Não farás imagem de escultura. Isso aí também não. Aonde está o terceiro mandamento? Não tomarás o nome de Deus em vão. Pastor, chegar ali e dizer bom mestre, isso é chamar o nome de Deus em vão. Sabe por quê? Porque não adianta nós chamar Jesus Salvador se nós não reconhecemos Ele como Salvador. Outro mandamento que ele não deixou: onde é que está o lembra-te do sábado? Porque os judeus, eles sofreram ali o exílio. Por quê? Porque deixaram de respeitar a lei do sábado. Quando Deus falou: o meu tempo, o tempo do descanso, é para você descansar e me adorar. Não, vou trabalhar no sábado também, vou me matar e trabalhar, vou adorar o Deus Mamon, porque eu não posso ter tempo para Deus. Quando é para Deus, é desperdício. É mamão, aí sim. Aí lá vem o jovem rico, podre de rico, entendeu? Achando que ia influenciar o mestre, achando que o mestre ia cair na lábia dele. Não, Senhor, o mestre, ele conhece os corações. E falou bem assim: por que tu me chama de bom?
Se eu fosse bom, tu estaria me servindo. Se eu fosse bom, tu estaria me obedecendo. Se eu fosse bom, tu não serviria a lei pela metade. Se eu fosse bom, tu seguiria as leis, os 10 mandamentos na risca, mas tu não faz isso. Tu só pega as leis que favorecem a você, as leis que não favorecem a você, as leis que favorecem a Deus, você não quer. Olha só que interessante. Jesus olhando para ele, o amor, disse: falta-te uma coisa. Mas o que falta? Está vendo que eu conheço a lei? Não adianta conhecer, você precisa viver. Não adianta você saber Bíblia, você precisa fazer. Entendeu? Não adianta você adorar, você tem que viver o que está adorando. Não adianta você pregar, você precisa viver o que prega. Essa é a diferença. Pastor, Jesus está chamando nós para ter uma relação com Ele. É nós que temos que procurar relação com Ele, não Ele procurar com nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não procurarmos andar no caminho, não vai fazer nada de mal para Ele. O problema vai ser nosso. Nós servindo Ele, Ele continua sendo Deus. Nós deixando dele, Ele vai continuar sendo Deus. Quem vai perder a salvação é nós. Nós somos chamados para ter relação com Ele. Pastor, agora que nós aprendemos sobre o jovem rico, agora nós vemos que, ao contrário, aqui Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque qual é a relação, pastor? A relação é com o material. Outra coisa que nós vimos aqui, quando Jesus nos chama para ter relação com Ele, Jesus não os chamou para prioritariamente fazer um trabalho, mas para um relacionamento. Vinde após mim, venha a mim. Foi lido hoje, não sei se foi lido aqui, ou se foi falado: e vem todos os que estáis cansados e oprimidos. Vem cá, eu vou aliviar, eu vou aliviar o fardo de vocês. Aí depois eu vou enviar vocês. Pastor, quando Jesus chama, Ele não torna o nosso fardo mais pesado. Sabe por que o nosso fardo fica mais pesado? É porque muitas das vezes a gente acha que foi até Jesus e ficamos no mesmo lugar. Ficamos, além de ficar fingindo que estamos com Jesus, estamos aqui tentando tapar o sol com a peneira. Não, irmão, vai até Jesus, deixa Ele aliviar o teu fardo, e aí testemunha o que Jesus fez na tua vida. Não testemunha o que Jesus não fez, testemunha o que Jesus fez. Se você for até Jesus, com certeza vai ter mudança. Uma pessoa não tem mudança se ela não vai até Jesus. Não adianta dizer que Jesus mudou, não adianta dizer que está transformado, não adianta dizer que é convertido se está longe de Jesus, se está afastado de Jesus. Jesus disse: vinde a mim. Outra coisa que Ele nos ensina: ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo é mais importante do que fazer a obra de Cristo. Entendeu? Muitas pessoas fazem a obra de Cristo, mas não estão em Cristo. Muitas pessoas querem fazer a obra de Cristo, mas não querem estar em Cristo. Por que, pastor? Porque para estar em Cristo precisa ser nova criatura. A primeira coisa que precisa é entrar lá na sepultura, morrer, passar pela cruz, sepultar e aí ressuscitar uma nova criatura. Se não ressuscitar uma nova criatura, não está em Cristo. Não está em Cristo. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus está mais interessado em que nós somos do que o que nós fazemos. Pastor, o que nós somos para Ele? Queremos impressionar pelo que nós fazemos. Jesus não está preocupado com o que tu está fazendo, Jesus está preocupado com o que tu é, pelo que nós somos. O que nós somos? Somos temente a Ele, somos obediente a Ele, somos humilde a Ele, somos sensível à voz dEle. Se nós somos tudo isso, então vai ser fácil da gente entender qual é o objetivo do chamado dEle na nossa vida. Vai ser fácil de nós entender quando Ele dizer: eu vou vos fazer pescador de homens. Entendeu? Senão quando Jesus chama assim, ei, vinde a mim, eu quero fazer você pescar. Mas eu já sei pescar. Mas eu quero te ensinar a ser, mas eu já sei fazer. Mas eu já sei fazer. Não serve para ser pescador uma pessoa dessa.
que não quer passar pelo discipulado. É Jesus que quer discipular. Entendeu? Interessante. Olha quanta cabeçada, nós vamos aprender no livro de Marcos, mas olha quanta cabeçada o Pedro deu. Quando Jesus dizia, o Pedro dizia, não vai fazer, para aí, largue mão. Não, ele vai fazer. Jesus falou, eu vou passar pela mão, não vai passar não. Ei, a última palavra é de Deus, não é tua. Aprenda isso. Entendeu? A última palavra é de Deus. Então se Ele fala, o homem tem que ouvir, obedecer. O homem tem que ouvir e ser humilde para acatar, não fazer que não o jovirico, achar que sabe, e quando Jesus vai botar ele à prova, ele simplesmente sai. A Bíblia diz que o jovirico saiu triste, saiu empurrado, não quis mais ficar com Jesus. Ah, pastor, mas antes conhecia todo o mandamento, quem olhava ele falar era o cara, mas só foi passar por uma provinha que Jesus provou ele, abandonou Jesus. Abandonou Jesus. E conhecia os mandamentos, dizia que conhecia os mandamentos. E Jesus testou ele, para ver onde é que estava o coração dele, qual era a intenção dele. E no teste ele abandonou Jesus. A Bíblia diz que ele não seguiu Jesus. E olha que ele tinha interesse. O que eu faço, Jesus? Para herdar. Só que o interesse dele era do modo fácil. Entendeu? Relacionamento com Deus, meus amados irmãos, não é um relacionamento assim como nós temos aqui nessa face da terra, um relacionamento falho muitas das vezes. O relacionamento com Deus é intimidade, é amor à primeira vista, é prioridade. Deus quer que nós colocamos Ele em primeiro lugar na vida dele, custe o que custar. Caso contrário, não é relacionamento, é interesse. Jesus não gosta de pessoas que seguem Ele por interesse. Eu estou seguindo a Jesus por causa das bênçãos que Ele vai me dar. Pode esquecer, Ele não vai te dar bênção. Não vai. Você pode até comer junto com a multidão ali o pão que serve, mas por causa dos justos. Por causa dos justos você come o pão. Porque Jesus multiplica. E aí é óbvio, a mistura sempre acaba sendo abençoado. Do povo de Israel também. Nós aprendemos segunda-feira que aquela mistura de gente que saiu junto lá do Egito também comia maná, também tomava água no deserto, também andava debaixo da sombra, também era aquecido com a fornalha, também, mas nunca tiveram uma intimidade com o Deus de Israel. Eram os primeiros a incentivar o povo de Deus a murmurar contra Deus e contra Moisés. Agora eu vejo algo interessante, que a vida precede o trabalho, a vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. O escritor comenta esse chamado. Jesus não diz aos pescadores, tem um sistema para você. Jesus não fala que gostaria que vocês investigassem isso aí. Pastor, Jesus não diz, tenho alguma teoria que gostaria que vocês conhecessem. Jesus não fala, tenho desenvolvido um sistema de ética que gostaria de discutir com vocês. Não, antes ele disse, siga-me. Entendeu? Siga-me. Por quê, pastor? Porque a minha palavra é perfeita. A minha palavra é justa. Entendeu? Está descartado a hipótese de alguém questioná-lo. Esquece, apenas siga-me e eu vos farei. Siga-me e eu vos farei. Pastor, eu acho interessante que a vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. Santidade pessoal precede ministério cristão. Olha aqui, primeiro damos ao Senhor o nosso coração e depois consagramos a Ele tudo que temos. Inverter essa ordem é mesmo que trocar a raiz pelo fruto e a causa pelo efeito. Não adianta, nós temos que primeiro dar um coração. Não adianta nós fazer sacrifício. Não adianta não ter o coração primeiro. E depois com o coração nas mãos do Senhor, as tuas atitudes vai ser através da vontade de Deus. Quantas pessoas ficam com o coração para si e querem, através das obras, as pessoas aqui na terra podem até reconhecer você, mas não passam no crivo. Por quê?
Porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Ele sabe qual é o propósito do nosso coração. Ele sabe o porquê nós procuramos a palavra. Ele sabe o porquê nós mergulhamos na palavra. Qual é o interesse de você estar mergulhado na palavra, pastor? É para pescar? É para realmente pescar? O conhecimento que você está tendo com a palavra hoje, diga-se de passagem, temos uma igreja abençoada hoje, conhecedores da palavra, mas o conhecimento que Deus te deu na palavra é para pescar, ou você está simplesmente guardando esse conhecimento para se dizer, eu conheço, eu sei, eu sou um cara? Não, Deus está te doutando, está te discipulando para você sair lá fora e pescar. Aleluia. Sair lá fora e pescar. Não é para você ficar com isso guardado, pastor, mas eu não sei, não sabe nada. Sabe sim. É para você pescar. Por isso Deus está te discipulando. Entendeu? Não seja egoísta só de você querer ter relacionamento com Deus. Você vê as pessoas do teu lado sofrendo e essas pessoas você não compartilha. Você gosta de você. Não, Senhor, irmão, compartilha. Ei, eu sou feliz com Jesus. Quer ser também? Quer ser também feliz com Jesus? Hã? Eu sou feliz. Eu tenho paz. Jesus perdoa os meus pecados. Não se culpa por causa das tuas fraquezas, porque nós não somos perfeitos, mas nós temos um Cristo que perdoa as nossas dificuldades todos os dias. Porque você fica se culpando, porque você fica se martirizando? Ei, tu não vai a lugar nenhum assim. Ei, siga-me e eu te levarei a Jesus. Isso é ser pescador de homens. Para isso nós estamos no culto de terça-feira, aprendendo a palavra. Não é para ficar aqui, não é para nós ser doutores da palavra, não. É para nós ser pescadores de homens lá fora. Para isso Deus nos chamou, nos capacitou, está nos discipulando com a sua palavra. Outra coisa que nós vimos é aqui, ó, ainda falando, aqueles discípulos frequentaram. Olha só aqui, relação com Ele. O chamado de Cristo para discipular é radical e urgente. Uma pessoa deve deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Ainda diz que o chamado de Cristo exige renúncia do trabalho, da família e de si mesmo. Por quê? Porque Ele é a prioridade. A Bíblia diz: aquele que não largar tudo, deixar tudo, pai, mãe, irmãos, parentes, e por amor a Cristo, não é digno. Pastor, a decisão dos discípulos não foi apenas pronta, mas definitiva e final. Foi para toda a vida. Aqueles que se levantaram, Ancletes, e disseram assim: tá bom, Jesus, nós vamos contigo. Quem sabe Jesus olhou assim: mas você não vai voltar. Você não vai voltar. Essa é uma decisão sem volta. Eu estou te chamando, irmã Marivone, sem pensamento de te descartar no meio do caminho. Esse é o chamado de Cristo. Que tem pessoas que descartam. Entendeu? A empresa, enquanto você tiver valor, enquanto você tiver saúde, você tem valor. É só você estar doentinho, você já não presta mais. Mas isso é aqui da terra. Isso é o chamado aqui da terra. Eu estou falando do chamado de Deus. Eu estou falando do chamado de Cristo. Ele chama, e muitas das vezes Ele te chama quando tu não vale nada. Mas Ele diz: vem cá, eu vou te tirar do charco de lodo. Eu vou te tirar, você não vale nada não, mas eu vou te moldar, eu vou te fazer ser pescador de homem. Eu vou te chamar para o apostolado, eu vou te chamar para ser alguém na vida. Eu vou te chamar, vou te dar autoridade, vou te dar nome, vou te dar família, vou te dar uma herança, vou te dar uma casa, vou te dar poder. Esse é o chamado de Deus. E não importa se você fraquejar, eu te ajudo a levantar. Eu sou Deus. Esse é o chamado de Deus. O chamado do homem não. O chamado do homem. Agora o chamado de Deus é diferente. Por que, pastor? Porque a relação é tua com Ele. Ele fala e Ele cumpre. Você acredita no que Ele fala. Eu acho interessante que muitas das vezes Deus fala e o homem não acredita. Mesmo Deus falando, o homem não acredita. Mesmo Deus falando, o homem duvida. Aí por que não se cumpre? Por causa da tua incredulidade. Irmão,
acrescente. Se tu não tem fé, peça para Deus acrescentar a tua fé. Peça para Deus, Deus, eu não tenho fé, acrescenta a minha fé. Deus vai te dar fé, Deus vai te fortalecer na fé. Agora não duvida da palavra de Deus, não duvida da palavra de Deus, não deixa a palavra de Deus voltar, ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Olha só, em quarto lugar, o chamado de Cristo passa por uma preparação. Olha só, o chamado de Cristo passa por uma preparação. Pronta e imediata a resposta. Aqui, ó. Chamado de Cristo exige pronta e imediata resposta. Já falei isso aqui, só esqueci de mudar. Agora vamos lá. O chamado de Cristo passa por uma preparação. Pastor, por que preparação? Você acha que Jesus ia chamar os discípulos e já mandar eles ser discípulo? Claro que não. 3 anos eles ficaram trabalhando do lado de Jesus. 3 anos eles ficaram ali aprendendo. E muitas das vezes no final do culto Jesus chamava os discípulos. O que tu não entendeu? Não entendi isso aqui, pois é, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. Ah, é assim, pronto. Não tem, é assim. Entendeu? Pedro ele era muito, meu Deus, ele sempre, Pedro, calma Pedro, você é meio afobado demais, incrédulo também, você precisa acreditar. Pedro, muitas das vezes não é você, é Satanás que está te usando, Pedro. Vigia, porque dessa maneira não dá para te usar na obra. Uma vez Jesus falou para trás de mim, Satanás, para Pedro, porque Pedro estava sendo deixado, ser influenciado por Satanás, e tinha um chamado, e Deus falou: ei, não dá para usar Pedro dessa maneira. Pedro era teimoso. Lá no Getsemane, quando viu que o negócio esquentou, Pedro queria resolver com a própria força, tirou a espada e cortou a orelha de alguém. Pedro não sabia se colocar no lugar dele. Ele era um discípulo, tinha que aprender primeiro. Não, ele queria fazer o trabalho de Jesus. Mas Jesus era o mestre, Jesus era o que estava discipulando. Mas Pedro não, Pedro se achava o cara. Entendeu? Não acreditou que Jesus estava vindo em direção ao barco um dia, no meio do mar da Galileia. Entendeu? Quis mostrar para todo mundo que ele era o cara. Saiu do barco e foi andar. Ok, Jesus? Então vem. Jesus falou: vem cá que eu vou te ensinar uma coisa. Porque ele não tinha fé para sair do barco. Aí ele falou: Jesus, é tu? Sou eu. Mas mesmo assim eu não acredito. Porque tem gente que é Tomé, tem gente que não acredita. Entendeu? Não acredita, irmão. Não acredita. Sabe quando acredita? Quando vem alguém de fora, que ele não conhece, aí acredita. Ah, esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus. Agora quando é um, diz: nossa, aqui, não acredita. Por que é pequenininho? Por que é pescador? Por que é marceneiro? Por que é desossador? Por que é teu irmão? Tu não acredita? Vem cá que eu vou te ensinar uma coisa. Pedro, Jesus é tu? Sou eu. Então se é tu, manda eu ir aí. Ok, a minha palavra vale. Vem Pedro, e lá vai Pedro, sai do barco. Quem sabe sai do barco se achando, né? Olha, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Só que não deu a primeira ondinha, Pedro começou a afundar. Jesus sabia o que ia acontecer. O problema é que os irmãos de Pedro ali, muitas das vezes se impressionavam com o que Pedro estava fazendo. E Jesus permitiu: Pedro, agora você vai afundar. Só para os teus irmãos verem quem é você. Para você aprender a ser um pouquinho mais humilde, Pedro. Para você aprender a ser discípulo. Para você não querer ser mestre. Você está no lugar de discípulo. Você tem que aprender. Você tem que ser discipulado, Pedro. E muitas das vezes você precisa passar por isso para você aprender uma coisa. E ele lá, quando estava afundando, aí ele grita: mestre, me socorre. Ah, agora tu pede socorro. Claro que Jesus é misericordioso, e na mesma hora ele estendeu a mão. Jesus levou ele para onde? Para dentro do barco. Teu lugar lá junto com teus irmãos. Se tu sair do barco, tu vai afundar. Se tu sair do barco, tu vai afundar. Presta atenção. Precisamos ser discipulados.
Precisamos passar por uma preparação. Muitas das vezes queremos fugir da preparação. Queremos já ir direto para a batalha. Não estamos preparados para a batalha ainda. A batalha, meu irmão, é vida ou morte. Muitos soldados não voltam da batalha com vida. Muitos soldados voltam machucados. Muitos soldados voltam inválidos. Mas eles foram para a batalha, passaram por um treinamento primeiro. Agora tem muita gente querendo ir para a batalha sem querer passar pelo treinamento. Entendeu? Faz mais flexão aí na oração. Ai, não, eu não faço porque eu não gosto de orar. Mas quer ir para a batalha. Vai evangelizar, não quer evangelizar, mas quer ir para a batalha. Entendeu? Vai estudar a palavra, não quer estudar, mas quer ir para a batalha. Vai ver o peso da cruz para ver, é pesado. Entendeu? Carrega a cruz, eu não quero, mas vamos falar de quem carrega. Vamos falar de quem está na guerra. Pedro, você precisa aprender. Aprenda, porque eu preciso de você, Pedro. Eu preciso de você. Pedro foi um dos discípulos que mais deu trabalho para Jesus, mas foi o discípulo que Jesus colocou ele como primeiro líder da igreja, mas precisou passar por uma milha. Ainda bem que Pedro reconhecia que precisava de ajuda. Pedro reconhecia que precisava que alguém o auxiliasse, e Jesus via isso, mas Pedro também era fácil de ser influenciado. Pedro era sensível na influência, ele era sensível, pastor, e Jesus via: Pedro, tu tem que mudar essa tua atitude, tu tem que mudar. Uma vez Pedro pregou, os discípulos chegaram para Jesus: ô Jesus, pregamos, e aí? Nossa Jesus, o negócio lá, meu Deus do céu, como diz a irmã Mari, é água e fogo, que ela fala, né? É fogo e pedra, alguma coisa, sei lá o que ela fala, é água e fogo e pedra, ela sempre fala isso. Entendeu? Jesus do céu, é fogo e rocha. Jesus, amei, que bênção, espera aí, mas calma lá. Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Nossa, ô Jesus, não vou pregar mais também. Agora não prego mais, por quê? Porque jogou um balde de água na minha mensagem, acabou comigo. Satanás caiu do céu como um relâmpago por causa de atitudes como essa. Entendeu? Atitudes, orgulho, insubmissão, falta de humildade. Eu só estou alertando para que você não faça o mesmo. Entendeu? Estão sendo usados, só que vigia, porque assim como Satanás caiu, ele vai tentar derrubar vocês. Discipulado, o chamado de Cristo para uma preparação, pastor. O que Jesus diz no versículo 1 e 17? Capítulo 1 e 17, vai lá para nós. Lê na Bíblia, capítulo 1, versículo 17. E 17, lê para nós, rapidinho. Vinde após mim. Jesus não chamou e disse assim: evangelista Odairê, vem e vai na minha frente. Não. Jesus disse: vinde e siga os meus passos. Jesus falou: vem e siga o meu exemplo. Entendeu? Jesus falou: vem e siga os meus passos. Vinde após mim. Se você vir após mim, entendeu? Da maneira que eu estou andando, você mandar. Da maneira que eu estou ensinando, você ensinar. O que eu estou aprendendo, o que eu estou ensinando, você aprender. Entendeu? Aí sim, eu vos farei pescadores de homens, assim como eu. Entendeu? Assim como eu. E qual é o contexto dessa passagem? Aquele contexto, aquele versículo que diz bem assim, ó: e se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Mas tem que ser aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O tempo do verbo fazer está no futuro. Farei. Jesus não chamou os discípulos e disse: ó, agora tu é pescador. Entendeu? Jesus falou: vinde e eu vos
farei. Mas tem discípulo que na hora da chamada já se achava, estou andando com Jesus, já sou aqui, faço parte dos 12 discípulos, já sou, cara, não, Senhor, vem que eu vou te fazer. Muitos vão ser reprovados, talvez, muitos talvez vão ser, muitos vão ser desmascarados com o tempo. Alguns vão se arrepender, vão ter misericórdia, mas alguns não, alguns vão ser desmascarados e não vão querer se arrepender, vão morrer. O tal do Judas não quis se arrepender, entendeu? Enganou o mestre, o ministério todinho, estava andando do lado do mestre, mas com o pensamento de traíra, com o pensamento de querer machucar, com o pensamento de querer ferir. Porém, Jesus não deu espaço para ele, quem acabou morrendo foi ele, porque Jesus ressuscitou. Pastor, e o Pedro? O Pedro enganou Jesus, porém o Pedro foi chorar e se arrependeu, entendeu? E como Jesus conhece quem está chorando, se arrependendo, Jesus manda um recado: ei, avisa que eu preciso dele, avisa que eu preciso dele. Quando Pedro estava chorando lá, porque não entendeu o que Jesus falou: Pedro, tu vai me negar, vigia. O Pedro foi teimoso e quis levar as coisas no peito, porém o Pedro sofreu a consequência, porque a palavra de Jesus permanece. O Pedro foi chorar, aí Jesus, quando ressuscitou, mandou um recado para Pedro: Pedro, eu preciso de você, Pedro. Na mesma hora Pedro se levantou, saiu correndo de casa, foi lá na sepultura, reconheceu que a sepultura estava vazia, e aí, agora ninguém me prende mais, porque agora eu sei que ele me ama mesmo, agora eu sei que eu precisava aprender mesmo, agora eu sei que não é bem assim, não é fácil o ministério dele, não, é difícil, agora eu sei, porque no primeiro cantar de galo eu já corri, já fui chorar. Imagina se eu tivesse que passar pela cruz, imagina se eu tivesse que passar pelo que ele passou, e olha que eu praguejei, olha só, irmã Eliane, eu falei para Jesus: eu sou capaz de eu ir no teu lugar, mas tu não mora não, eu vou no teu lugar, eu vou no teu lugar. Quantas pessoas já prometeram tanta coisa para fazer para Deus, e cadê? Não, eu faço, eu vou fazer, ponto, pode contar com nós, pastor, toma aí junto. E cadê o povo, pastor? Cadê o Pedro? No primeiro cantar de galo nega Jesus. Se Jesus dependesse de Pedro, nós não estaríamos aqui. Ainda bem que a palavra do Senhor, ela permanece, porque o homem, ele quebra o que ele fala, ele quebra o que promete. Pedro foi se arrepender, e depois Jesus aparece para Pedro lá na praia, e fala assim: Pedro, dá a mão aqui, e Pedro deu a mão para Jesus. Agora, Pedro, dá uma olhada aqui nos meus olhos, aqui, entendeu? Intimidade, Pedro, intimidade, vem cá, coisa íntima, algo que só eu e você sabe, Pedro, vem cá, tu me amas? Olha só, Jesus olhando nos teus olhos, né? Você pode enganar o presbítero, o evangelista, dirigente, o pai, a mãe, tu pode enganar o pastor, pode enganar quem tu quiser. Agora Jesus está olhando nos teus olhos agora e está pedindo para você: tu me amas? Essa pergunta é: eu estou em primeiro lugar na tua vida? Aí é óbvio que o homem tem o espírito de Pedro e vai dizer bem assim: claro que eu amo, eu sou crente, eu sou. Ok, então vamos para a segunda pergunta. Vem cá, tu me amas, Pedro? Tu me ama mais do que esses? Amo. Amo. Quem sabe Pedro começou: eita, esqueci que ele conhece o meu coração, eu esqueci que ele me avisou do galo, eu esqueci da fiasqueira que eu fiz lá em cima no monte da oração, fiz Jesus passar um constrangimento, irmã Marivone. Jesus só queria fazer o bem para eles, Jesus só queria trazer o bem para eles, porém o Pedro, o afobado, o esganado, o Pedro, o encrenqueiro, pegou a espada e começou a machucar Deus e todo mundo. Agora, quando estava com a mão no mestre, Jesus olha para ele e diz: tu me ama mesmo, Pedro? Porque se tu tem intimidade comigo, tu
isso, Pedro. Jesus não soltou a mão. Tu me amas mesmo, Pedro? Tu me amas? Porque se tu me ama, tu não vai me negar por qualquer coisa. Porque se tu me ama, tu não vai me negar por causa de uma criada. Se tu me ama, tu vai ouvir o que eu estou te ensinando. Se tu me ama, Pedro, tu não vai deixar Satanás te influenciar. Se tu me ama, Pedro, tu não vai colocar os teus barcos como prioridade, mas eu vou ser prioridade para você, Pedro. Tu me ama mesmo, Pedro, porque nem pão tu leva para o culto. Naquele culto eu fui procurar pão para multiplicar para a multidão, e vocês não tinham pão, Pedro. Se vocês amassem mesmo, vocês iam viver o que eu ensinasse para vocês. Você me ama mesmo, Pedro? Você me ama? Se lembra no comecinho, quando eu te chamei, você falou bem assim: não se aproxima de mim porque eu sou pecador. Pois é, agora que tu anda comigo, tu está se achando. Pedro, tu continua sendo pecador. Santo aqui sou eu, Pedro. Tu me ama mesmo? Eu imagino passar tudo isso aí na cabeça de Pedro. Jesus não falou isso, mas aquele olhar de Jesus no olhar de Pedro foi profundo. Aquele olhar, irmã Eliane, trouxe Pedro para perto de Jesus, trouxe Pedro para o colo de Jesus. Quem sabe Pedro se sentiu protegido, não se achou protegido, mas se sentiu protegido ali. Quem sabe ele olhou para Jesus e disse: oh Jesus, tu sabes tudo. Será que você tem coragem de falar essa noite: Jesus, tu sabe tudo. Não adianta eu fingir porque tu sabe. Não adianta eu tentar mostrar porque tu sabe. Não adianta eu demonstrar algo porque tu sabe. Jesus, tu sabe tudo. Nós precisamos passar por uma preparação. É Jesus quem os faz pescadores de homem. Ele é quem os ensina, os equipa, os prepara, os capacita para o trabalho. Ele deixa as redes encorajados pelas promessas do Senhor e treiná-lo para uma tarefa muito superior às que estavam engajados, pastor. Eles estavam valorizando os seus barcos, suas redes. Porém Jesus chama para um trabalho maior do que aquilo, mais valioso do que aquilo. Sabe que esse trabalho ali, você está pescando para vender um peixe aqui, você vai ganhar o dinheiro aqui, você vai consumir esse dinheiro aqui, vai, acabou. Agora o peixe que Jesus está chamando para você pescar, você vai ser recompensado lá. E lá a Bíblia diz que a ferrugem, o ladrão não vai tomar de você. Aqueles discípulos frequentaram a melhor escola do mundo, com o maior mestre do mundo, sobre os mais importantes assuntos do mundo, pastor. E tem pessoas que acham que os melhores assuntos do mundo é aqueles que estão lá fora, é aquilo que o mundo dá através da mídia, é aquilo que a filosofia dá através da mídia. Não, Senhor, o melhor assunto, o mais valioso, o mais competente é esse daqui, ó. Por isso que vós sois chamados de sábios, porque estudam uma palavra que permanece para sempre. Tudo aqui vai passar, tudo aqui vai queimar, menos a palavra do Senhor. Tudo aqui vai passar, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha só que interessante, outra coisa que nós aprendemos aqui, nessa preparação, Jesus andou com os discípulos, comeu com ele, entendeu? Jesus não era um líder que deixava os seus liderados ir sozinho, não. Jesus acompanhava, ensinava e estava junto para orientar eles. Pastor, ali o discípulo está fazendo, ele acha que Jesus está ali do lado. Se precisar chamar atenção, é Jesus que chama. Se precisar orientar, é Jesus que orienta. Entendeu? O discipulado precisa saber que tem um discipulador à sua responsabilidade.
forma de você fazer alguém aprender alguma coisa. Não posso mandar alguém fazer sem antes essa pessoa não estiver vendo eu fazer. E eu não posso mandar alguém fazer se eu não estiver do lado, ensinando, orientando. E a pessoa que está ali para aprender, ela também precisa aprender e saber que ela está ali sendo ensinada, senão não vai poder ser enviado para pescar. Entendeu? Nós temos muitos pescadores aqui, e a gente sabe que não dá, é perigoso sair pescar sozinho. Tem que ter dois. Um ensina, o outro aprende. Um ensina, o outro aprende. Geralmente um é mais maduro que o outro. Porém, sair sozinho, se um se machucar lá no meio da água, quem é que vai socorrer? Entendeu? Se um se afogar lá, quem é que vai estender a mão? Ah, pastor, mas está na Bíblia isso? Ah, pior que é, pior que tá. Jesus nunca mandou alguém sozinho. Ele sempre mandou de 2 em 2, se não mais. Por que, pastor? Porque não existe um melhor que o outro. 2. Não existe um maior que o outro. 2. Existem companheiros. Aprendam a ser companheiros. Companheiro é trabalhar do lado. Companheiro é você saber, ó, estou aqui e sou útil. Está precisando de mim, estou aqui à disposição. Entendeu? Pastor, olha aqui. Simão, o inconstante e covarde, haveria de tornar-se um intérprete apóstolo. João, o filho do trovão, haveria de ser discípulo amado. Pastor, João, o Pedro, eu já falei aqui, que ele era um camarada impulsivo, mas ele foi um grande apóstolo. E o João então, pastor, João é o discípulo amado? É o discípulo amado, João, né? Pois é, mas você sabe como é que era o nome dele antes de se converter? Filho do trovão. Ah, pastor, uma vez ele falou para Jesus, Jesus, manda botar fogo em tudo aqui, ó, manda queimar tudo isso aí, acaba com tudo isso aí. Jesus olha para ele, rapaz, um dia tu vai pensar diferente. Entendeu? Um dia tu vai pensar diferente. Se dependesse do teu ponto de vista, meu Deus do céu, deve acabar com tudo, manda tudo embora, manda tudo embora, tem que sair tudo da igreja. Pois é, mas isso é só quando está na vida dos outros. Agora, quando chega na sua vida a correção, muitas das vezes você não suporta. Mas quando é correção na vida dos outros, aí não, tem que, pesa aí, Jesus, manda fogo aí, quebra tudo. Interessante que João também foi ensinado por Jesus, a ponto de João for tão bem ensinado, irmão Clédes, que João foi o único que ficou lá na cruz até o final, suportando, vendo o mestre que ajudou ele, vendo o mestre que ensinou ele, agora vendo o sangue do mestre escorrendo aqui, ó, na frente dele, pingando aqui, ó, e ele não podia fazer nada. Pastor, aí eu vejo Jesus e João aqui, abraçado com a Maria, mãe de Jesus, e Jesus aqui, ó, no prego, aqui, ó, no cravo. Aí Jesus olha aqui para João olha para Jesus, e João ainda é ensinado na cruz. Jesus ainda consegue ensinar João lá na cruz, e João ainda sabe ser discípulo no pé da cruz. Jesus fala para ele bem assim, João, vou te dar mais uma missão aí, João. Ô mestre, fala aí, que agora eu estou, fala Jesus, fala, porque agora Jesus, agora eu sei, meu Deus do céu. Cuida, essa aí vai ser sua mãe. Maria, eis aí teu filho. João, eis aí a sua mãe. Você já imaginou você no pé da cruz, no lugar de João, coroa de espinho na cabeça de Jesus, baita do buraco aqui, ó. Você já imaginou os pés furados, as mãos furadas, isso aqui tudo rasgado por causa dos chicotes, nem sangue mais não descia. Todo mundo ali, irmão, presta atenção de que lado você está. Você está no lado dos que estão escarnecendo de Jesus, ou do lado daquele que está ali, ó, meu Deus, a obra está sofrendo e eu estou aqui, ó Jesus, quanto mais perto da cruz eu ficar, mais eu vou tentar defender a obra. Não, eu estou lá junto com os soldados, eu estou lá junto com o ladrão da esquerda. Ei, tu não é Jesus? Desce então, quero ver tu descer. Olha só que interessante,
João, no pé da cruz, olhando para Jesus e ainda aprendendo, sendo preparado. Pastor, aonde é que foi parar João depois, irmã Zélia? Aonde foi parar João depois? Aonde João foi parar depois? No finalzinho do ministério dele. Não era uma cruz, mas era uma ilha. Também estava sozinho. Mas lá na ilha, nós aprendemos que Deus ainda se revelava para ele. E ele mesmo diz: eu, João, preso por amor a Cristo, o Senhor se revelou para mim, vi os céus abertos, e o Senhor, aquele que falava comigo, disse: João, escreve aquilo que tu viu ao pé da cruz, aquilo que tu está vendo e aquilo que eu vou te mostrar. Interessante que João, ele olha e começa a escrever: e vi ele, rosto resplandecente, diferente do que ele via na cruz, olhos como chama de fogo, diferente do que ele estava vendo na cruz, corpo dilacerado, mas agora ele estava com o corpo vestido de linho fino, branco, resplandecente, diferente do que ele via na cruz. João viu, seus pés eram como latão reluzente, diferente do que ele estava vendo na cruz, que estava rasgado com um cravo só pegando os dois pés. Mas por que João conseguiu ver isso? Porque ele foi até o final. Ele soube ser um aprendiz, ele soube passar pela preparação, e a preparação dele foi diante da cruz, foi ao lado do mestre, foi dizendo: sim Senhor, eu vou fazer, nem que eu tenha que chorar, mas eu vou fazer, nem que eu tenha que me doar, mas eu vou fazer, eu vou tomar a minha cruz todos os dias. Por quê, pastor? Porque vai chegar o momento que eu estarei lá na ilha, talvez, passando por dificuldade, e eu vou precisar ter preparação para suportar. Eu tenho que ter resistência. Sabe por que João Batista conseguia pregar com aquela autoridade, sem medo de A, B e C? Porque ele era preparado no deserto. Ele vinha de uma preparação, não de coisas finas, não. O negócio dele era pano de saco, o negócio dele era gafanhoto, o negócio dele era solidão, o negócio dele era com as feras, o negócio dele era no calor, o negócio dele era sem conforto. Porém, quando ele abria a boca dele, o inferno batia em retirada, porque ele tinha preparação. Vamos para frente, olha só que interessante. Chamados a pescar, pastor, o chamado a pescar, olha, o chamado de Cristo para pescar homens é um trabalho de consequências eternas. Presta atenção, Jesus não os chamou para o ócio, mas para o serviço. Pastor, por que você é salvo? Eu sou salvo porque eu quero vida boa. Não, Senhor, o crente não tem vida boa, o crente tem vida de cruz, entendeu? Jesus, ele foi bem claro: negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz, entendeu? O crente vida boa não tem compromisso e intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, tu pode ter certeza, ele tem uma vida de sofrimento, mas ele diz: vale a pena sofrer pela obra do Senhor, vale a pena sofrer pela causa do mestre. Pastor, aqui ó, aqueles que já haviam sido chamados para a salvação da Judeia, agora são chamados para serem pescadores de homens, ganhar almas e vidas para Cristo. É a sublime vocação desses primeiros discípulos. Foram vocacionados. Pescar homens não é um hobby, meus amados irmãos. Pescar homens, pescar almas não é um status. Vamos sair ali, todo mundo vai saber, a mídia, tudo aí. Não, pescar homens é sofrimento. É muitas das vezes você chegar numa casa e ser rejeitado. Muitas das vezes você chegar na pessoa e a pessoa dizer assim: eu não quero esse teu Deus. Muitas das vezes você querer levar a palavra e a pessoa rejeitar a palavra. Isso é pescar homens. Pastor, é o mais importante, o mais urgente trabalho que pode se fazer no mundo: pescar almas. Entendeu?
é o que nós temos que ter por prioridade. Aí alguém pergunta para mim: pastor, mas você deveria parar um pouco, você deveria ir mais devagar, você não deveria viajar tanto, você não deveria fazer. Irmão, eu acho que eu estou fazendo pouco. Nós deveríamos estar fazendo mais, entendeu? Mas nós só podemos dar o passo conforme a perna. Se nós tivéssemos mais recursos, nós não estaríamos só em Roquento, Biruíla e Mackay, nós já estaríamos em Townsville, nós já estaríamos em Gladstone, nós já estaríamos em outras cidades também. Pastor, mas nós temos que dar o passo conforme a perna. Muitas das vezes nós temos que diminuir o passo, por causa que não temos recurso. Porque pessoas, muitas das vezes, só querem acompanhar a multidão, não querem intimidade com o mestre. São jovens ricos, mas quando fala de fazer algo para o mestre, eles pulam fora. Essa é a realidade. Por isso que muitas das vezes nós não conseguimos fazer mais, senão nós faríamos. Nós iríamos conquistar a Bahia inteira, iríamos conquistar a Índia inteira, iria para outros países também. Mas cadê? Muitas das vezes é o Pedro, Tiago e João e os 12 discípulos que estão ali sustentando a causa. Alguns abandonam a causa e procuram outras causas, mas na hora que precisam da igreja, eles sabem correr para cá. Mas quando estão bem, eles fogem e vão para outros lugares. Não tem intimidade com o mestre. Jesus, ele estava no pé da cruz, e João estava ali, mesmo caindo sangue em cima dele, talvez, mesmo ouvindo os outros murmurar, os outros atacar perto, os outros fazer piada, João estava ali, não abandonou a causa. Isso fez parte do ministério dele lá na frente. Eu duvido alguém ter coragem de revelar o Apocalipse como João recebeu essa revelação. O Apocalipse todinho. Pastor, pescar homens não é um hobby. Pescar homens é arrebatá-los do fogo, é tirá-los das trevas para a luz, da caça do valente para a liberdade, do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para Deus. Isso é pescar homens. Jesus nos chama, não chama esses homens para um trabalho burocrático, não. Jesus, ou apenas para uma posição de liderança, não. Tem muitas pessoas que têm posição de liderança, mas não querem fazer nada, entendeu? Olha aqui, Jesus nos chama, sobretudo, para um trabalho de ganhar almas, se colocar na brecha, de buscar o perdido, de arrancar as pessoas da morte para a vida. Isso é ser pescador de homens. É dizer assim: deixa que eu empurro o barco. Não, vamos junto, eu empurro o barco. Você vai usar o meu barco e nós vamos fazer a obra do Senhor. E Jesus vai, prega e ainda volta com o barco cheio de peixe. Aliás, o barquinho quase afunda. Tem que chamar outros barcos. Ô irmão, liga aí, tem o telefone do irmão lá? Liga lá para ele. Ligou? Mariane, pode vir aqui com o teu barquinho? Irmã Zélia, pode vir aqui? Não, manda o irmão da ele trazer a caretinha também. Ó, tá aqui, ó, pastor irmão, manda lá, irmã Marivone, manda o irmão João também vir trazer aquela caretinha aqui, ó. Tá, rapaz, o que aconteceu? Obedeci o que o mestre mandou fazer. Mas eu conheço o mar de ponta a ponta. Eu sei. Você conhece literalmente, mas Jesus sabe onde é que estão os peixes. Jesus sabe onde é que estão os peixes. Se tem um GPS que não era, é o Cristo PS. Cristo PS. Esse nunca vai falhar. Mas primeiro nós temos que aprender a ser preparados, pastor, para um trabalho, e as consequências são eternas. Irmã Marivone estará adorando o nome do Senhor neste momento. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Meus amados, você não foi chamado para um trabalho, você foi chamado para uma missão. Você foi chamado para pescar almas, não para homens.
homens, mas para Cristo, para Deus. Você tem uma chamada. Jesus chamou, te tirou do pecado, te tirou do charco de lodo, colocou teus pés sobre a rocha. Ele quer te ensinar, Ele quer te preparar, Ele quer te enviar, mas nós precisamos estar aqui como discípulos para aprender primeiro, para depois pescar. Quando nós saímos pescar, é porque Jesus disse: pode ir, que agora eu estou te acompanhando, agora eu estou te ensinando, agora eu sei que você vai falar aquilo que eu te ensinei, você vai pregar aquilo que eu te ensinei, você vai jogar a semente, e essa semente vai nascer, porque você acredita nessa semente, você crê nessa semente, você acredita no teu chamado, e sabe que aquilo que Deus falou para você vai se cumprir.